Graça e paz a todos, aos que vão participar desse momento através do Facebook, através do YouTube. Deus abençoe. Nós estamos na manhã do dia 21 de setembro, último dia do inverno. Amanhã começa a primavera, uma época linda em que as flores se destacam. Nós queremos convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no primeiro livro de Reis, capítulo 12. Tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura de diversos textos da palavra de Deus dentro desses capítulo 12 e capítulo 14. Quero pedir agora às nossas crianças que se assentem, fiquem quietinhas. São 10 e 18, nós vamos provavelmente terminar a nossa mensagem 10h35 no máximo. E as crianças vão encerrar a nossa escola dominical cantando um louvor ao Senhor. Então, abra a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 12, versículo 20. Nós vamos ler juntos esse versículo e deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos falar, vamos abordar um tema que é da conquista à derrota. Capítulo 12, versículo 20. Vamos ler juntos? Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Senhor, nós precisamos da Tua direção para compartilhar a Tua palavra e trazer aquilo que o Senhor tem para nós. Fala o nosso coração e que nós possamos aprender com a história de Jeroboão. Que nós podemos, às vezes, sair da conquista para a derrota por conta das nossas escolhas. Obrigado, Senhor, por esse domingo. Colocamos diante de Ti, Pai, a vida do Laerte, que deve estar sendo operado agora pela manhã. Pedimos ao Senhor a Tua providência sobre esse sobrinho que temos, Pai, e que o Senhor abençoe os médicos, toda a equipe médica, toda a medicação, o corpo do Laerte, que o problema que ele teve, possa ser sanado, Pai, até mesmo sem a operação. O Senhor é Deus que pode tudo, por isso nós confiamos no Senhor. Em Jesus te agradecemos. Amém. Esse texto da palavra de Deus, nós temos estudado sobre reis, nós pegamos no domingo passado sobre Jeroboão também, a nossa pastoral fala sobre ele também. Vai mostrar uma coisa muito interessante. Deus revela para Jeroboão que ele vai ser posto como rei de Israel. Ele é perseguido por Salomão, porque Deus disse que Salomão haveria de perder o reino, quando ele morresse o reino seria dividido em dois. E ele vê que Deus está dando para Jeroboão, persegue Jeroboão foge para o Egito, fica um tempo lá, Salomão é morto, Roboão, seu filho, vai reinar no seu lugar e as tribos se dividem. Jeroboão então assume pelo chamado do povo, só que Deus já tinha revelado antes, você vai ver isso no capítulo 11, Deus tinha falado que haveria de constituir ele como rei. E ele então é constituído como rei, mas Jeroboão, ele faz uma coisa que é muito comum às vezes a nós. Hoje pela manhã eu e a Rosa vimos um vídeo muito curto, uma parte de uma mensagem de um pastor que o foco ministerial dele é a família, e ele falava sobre distrações, cuidado com as distrações. E é muito interessante que a vida cristã, a gente pode viver a vida cristã de uma vitória, da conquista à derrota. Por quê? Com o passar do tempo, gente, é mais do que comum que nós nos acomodemos. Nós começamos a fazer as coisas automaticamente, vamos perdendo o sentido da beleza daquele momento. Um exemplo bem fácil, comer. Comer é uma coisa que vai ficar sendo uma coisa tão comum na nossa vida, que às vezes a gente come e a gente não consegue nem curtir o sabor da comida. A gente não consegue ter prazer naquele momento tão especial que é comer.
Lembro agora da história de uma criança que o pastor Misael da nossa igreja de Linduz, ele vivenciou esse relato chocante de uma criança do interior do Nordeste brasileiro, da região do Sertão. O reverendo Misael perguntou o que ela gostaria de ganhar. E ele pensou que era falar de roupa, de brinquedo. Sabe qual era o sonho daquela criança? Ganhar um pacote de biscoito de chocolate recheado para ele e para o irmão. Porque ele queria ter o prazer de comer um biscoito de chocolate recheado. Porque ele não sabia o que era aquilo. Já tinha visto propaganda. E ele ficava imaginando o sabor. Coisa tão simples. Talvez alguns de nós nem damos importância. Alguns de nós, às vezes, estão acostumados a ter, né, quando come, devora um pacote de biscoito, nem sente o sabor. Né? Às vezes a gente faz assim. E a vida cristã, às vezes, para muitos de nós, é desse jeito. A gente começa muito bem, valorizando cada momento, cada encontro, cada lição da escola dominical, né? Cada momento de escola dominical. A Rose vai trabalhar com as crianças curtem cada momento, aquela coisa, daqui a pouco, não quero ir hoje não. Está muito quente. Está chovendo. Estou com preguiça. Isso não é só na criança não, no adulto também. O adulto tem mais isso do que a criança. E aqui a gente vê, em primeiro lugar, tem 3 coisas que vão nos ensinar como nós podemos ir da conquista à derrota. A primeira coisa está no versículo 20 que nós lemos, quando nós perdemos a noção de que aquilo que aconteceu conosco foi revelado por Deus. Quando Jeroboão, o povo faz ele rei, que sabe que ele voltou e ele vai fazer o rei, ele não poderia ter atribuído aquilo como uma coincidência ou como uma decisão do povo. Aquilo era a confirmação de uma profecia dada por Deus a ele, através do profeta Aias, que foi lá e disse para ele: o Senhor vai te constituir rei, porque Salomão fez isso de errado, e por conta disso ele vai perder o reino, mas só quando ele morrer, e você vai ser posto como rei, e se você fizer como Davi, meu filho, meu amigo fez, eu vou te abençoar, eu vou te dar prosperidade no reino, eu vou fazer você ser próspero. E ele simplesmente vive aquele momento, mas ele não consegue lembrar no seu coração de que Deus tinha falado aquilo. E muitas vezes Deus promete fazer grandes coisas na nossa vida, as coisas acontecem, a gente fica feliz com aquilo, mas a gente acaba deixando de viver aquele momento na certeza que foi Deus que fez aquilo. A segunda lição está no versículo 28 a 31, que vão mostrar que atitudes erradas nos afastam de Deus. Capítulo 12, do versículo 28 a 31, vai dizer assim: pelo que o rei, Jeroboão no caso, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirmos a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois o impetraram no outro engano, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Olha só, o rei ficou com ciúmes, achando que se o pessoal fosse em Jerusalém para adorar, e eles iriam acabar querendo voltar para Israel, para Jerusalém, para ficar lá, porque lá estava a casa de Deus que Deus tinha feito. Então ele resolve, ouvindo algumas pessoas, construir 2 bezerros para que o povo não precise ir para longe. Estabelece em 2 lugares, em Betel e em Dan. E ali então o pessoal vai adorar. Aí ele diz que esses 2 bezerros são os deuses que tiraram o povo da terra do Egito. E ele bota para o lugar errado, está no versículo 29, Dan e Betel não era o lugar de adoração, era Jerusalém. Ele toma a atitude errada quando ele constrói 2 bezerros de ouro e atribui esses 2 bezerros que ele fez, obra das suas mãos, obra da sua decisão, como aqueles que tiraram o povo do Egito. E no versículo 31, que a gente vai ler agora, vai dizer assim:
Jeroboão também fez santuários de altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Ele escolhe o lugar errado, ele tem a atitude errada, e ele usa de forma errada a sua autoridade. Porque o Senhor tinha dito através de Moisés que os sacerdotes, os homens que haveriam de ministrar na casa de Deus, teriam que ser da tribo de Levi, que eram os levitas. Ele escolhe pessoas a seu bel prazer, a sua escolha, a sua satisfação para fazer o serviço de culto. Não era um culto a Deus mais. Não era mais um culto. Atitudes erradas, escolhas erradas nos afastam de Deus. A terceira lição, que talvez seja mais dura do que a segunda lição: persistir no erro só agrava a situação. Ou seja, persistir no erro só complica o nosso quadro. Capítulo 13, versículo 33 e 34. Nós vamos ler da seguinte forma. Veja aí, capítulo 13, o capítulo seguinte, versículo 33 e 34 diz assim: depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, dentre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. Lugares altos quer dizer lugares que tinham altares. A quem queria, consagrava para sacerdotes dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Primeiro lugar que a gente vai ver aqui, que persistir no erro só vai agravar o quadro, é que ele, mesmo tendo visto uma série de advertências, mesmo tendo visto as consequências do seu erro, ele simplesmente não está nem aí. Ele persiste na mesma atitude. Aqueles sacerdotes não estão mais, vou botar outros. Vou colocar outros. Vocês precisam adorar aqui, não é em Jerusalém. Ele persiste no erro. Muitas vezes nós vamos dar conquista à derrota, porque nós fizemos escolhas erradas e continuamos fazendo escolhas erradas a partir de nova derrota. Agora há pouco o meu irmão falava aqui de uma sobrinha que teve filhos com uma pessoa, se desentendeu com essa pessoa, aí se juntou com outra pessoa, teve filho com essa outra pessoa, e essa outra pessoa também já abandonou. É um erro puxando o outro erro. Não aprende a conviver, não aprende a fazer as escolhas certas, se associa a pessoas erradas. Eu conheço uma pessoa que é muito interessante, que é um empresário cheio de problemas, já se associou com um bocado de gente e todas as vezes, sem exceção, as suas parcerias, as suas sociedades deram problema. E é interessante que essa pessoa sempre diz que a culpa é dos seus sócios, nunca é dela. E essa pessoa até hoje não aprendeu, já que sempre os sócios são culpados, por que ele faz sociedade com outras pessoas? É persistir no erro. E no capítulo 14, versículo 17, vai nos mostrar o resultado disso. Olha só. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Aqui eu vou explicar o contexto. O filho de Jeroboão fica doente. Deus já havia dito que o filho dele haveria de morrer. E ele então manda que sua mulher, olha só como um abismo chama Davi, ele manda que a sua mulher vá na cidade lá de Jerusalém para falar com o sacerdote Ás, que disse, se for usado por Deus, para dizer para ele que ele haveria de assumir o trono, que foi o mesmo homem que chama a atenção dele por conta do pecado dele. Manda a mulher se disfarçar para que o sacerdote não veja que ela é a mulher de Jeroboão. Só que ele esqueceu o seguinte: ele não está mentindo para Ás, está mentindo para Deus. E essa mulher vai disfarçada, sem que ninguém veja, para poder encontrar o homem de Deus. Só que Deus fala para esse homem já estava certo, já não conseguia andar direito. E Deus mostrou para ele que a mulher de Jeroboão haveria de procurá-lo
e ele deveria falar assim e assim para aquela mulher. Quando aquela mulher chega à casa dele, a primeira coisa que ele fala para aquela mulher, vejam bem, ele estava cego e tinha dificuldade de locomover. A primeira coisa que ele fala para aquela mulher é: por que você tenta me enganar? Mulher de Jeroboão, por que você tenta fazer isso? Deus mostrou para ele. Deus mostrou para ele o que acontecia. E ele diz para ela: eu trago para você novas, que são duras. E Deus diz para ele, e ele diz para aquela mulher: quando você estiver chegando na sua casa, o filho de vocês vai morrer por causa do pecado de Jeroboão. E quando ela chega na sua casa, como nós lemos aqui no versículo 17, capítulo 14, aquela criança morre. Jeroboão tinha tudo para ser um rei espetacular. Jeroboão tinha tudo para ser um rei do quilate de Davi. Jeroboão foi colocado como rei por decisão de Deus. Jeroboão ouviu de Deus uma promessa: se você andar conforme andou Davi, o meu filho, se você fizer conforme Davi, que me temeu, que me amou, que cumpriu os meus mandamentos, eu, Senhor, que constituí Davi como rei, te abençoarei, te sustentarei, te multiplicarei e darei a você a posteridade nesse reino. E o que Jeroboão escolheu? A mentira. Jeroboão escolheu a idolatria. Jeroboão escolheu usurpar, usar mal a autoridade que Deus deu. Jeroboão resolveu ceder à insegurança emocional dele, à sua vaidade, ao seu ciúme, achando que se o povo fosse para Jerusalém, ia querer ficar lá, não ia querer voltar, e ele esquecia que sobre a vida dele havia uma profecia de Deus dizendo que Deus haveria de abençoá-lo. Mas ele joga fora a promessa, ele não guarda os decretos de Deus, ele não vive segundo o coração de Deus, ele entra na idolatria, ele comete pecados, usurpa da sua autoridade, constituindo homens que não tinham autoridade para ministrar na casa de Deus. Ele cria 2 objetos de culto, idolatria pura, tenta enganar o homem de Deus que está certo, que está com dificuldade de caminhar, ou seja, ele tenta usurpar o homem de Deus, enganar o homem de Deus, só que ele esqueceu que ele estava trabalhando era com um Deus vivo, e ele só vai do fracasso ao fracasso, cada vez mais fracasso. Nós não podemos ser como Jeroboão. Nós temos que ir da conquista a novas conquistas. Jeroboão foi da conquista, o reino dado por Deus, a promessa dada por Deus, a derrota por conta das suas escolhas. Idolatria, mentira, engano, mau uso da autoridade concedida por Deus. Meus queridos, muitas das vezes nós fazemos como Jeroboão. Deus tem uma promessa, Deus revelou na sua palavra o que Ele quer para nós, nos fazer homens felizes, dar-nos a eternidade com Ele, e muitas vezes nós, no meio do caminho, nós deixamos de lado, começamos a negociar, não queremos mais saber da casa de Deus, não queremos mais ler a Bíblia, não queremos mais orar como antes, começamos a tomar as nossas próprias escolhas, começamos a decidir as coisas a partir do nosso pensamento, não daquilo que a palavra de Deus nos diz, e nós vamos ao fracasso, assim como Jeroboão. Não é isso que Deus quer para a sua vida, nem para a minha vida. E o segredo, nós hoje comemoramos o dia da escola dominical, e agora nós cantamos aqui o hino 351, que fala: quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida. Qual é o segredo para irmos da conquista, para cada dia mais uma conquista maior e diferente? Guardar no nosso coração a palavra de Deus. Ter no nosso coração a palavra de Deus. Como diz a mesma palavra, guarda no teu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Senhor, obrigado por esse momento. Que o Senhor nos abençoe, sejamos homens e mulheres que buscam guardar a tua palavra no nosso coração. Assim te oramos agradecidos. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todos sempre.
Amém.